Uma coisa que eu gosto sempre de começar, né, as discussões, e você já meio que iniciou aí um pouquinho, é a gente entender, quando a gente fala, né, de suplementação, na verdade, quando a gente fala de um determinado padrão que vai ser seguido, né, tanto de dieta quanto de treinamento, a gente está falando de um planejamento. Né? Ou seja, ninguém começa a comer do nada, né? A gente, pelo menos, preconiza que haja um planejamento de treinamento, um planejamento dietético, tá certo? E aí, quando a gente fala de suplementação esportiva, dentro de uma visão desse planejamento de padrão, né, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é para quem se destina, ou seja, qual seria um objetivo de se iniciar um planejamento nesse sentido. Então, quando você aborda esse tema suplemento alimentar, você tem que abordar com bastante cautela, porque suplemento alimentar, você está falando de diversas substâncias, entendeu? Diversas substâncias bem diferentes entre si, com objetivos bem particulares. Então, tem que ter todo um cuidado quando você fala de planejamento, na questão do suplemento. Então, o que eu deixo aqui, não como dica, né, mas é uma sugestão forte, vá no nutricionista. Então, você tem que ir no nutricionista, de preferência aquele nutricionista que tenha pegada com esporte, e aí ele vai fazer toda uma avaliação criteriosa com você, tem uma anamnese a ser feita, tem exame físico, exame laboratorial, avaliação antropométrica, que por vezes também pode ser feita pelo profissional de educação física, nessa parceria que eu acho bastante importante, conhecer do treinamento, do planejamento do treinamento, né, já que eu estou falando de nutrição esportiva, suplementação alimentar aqui para nutrição esportiva, a gente entende que a pessoa, né, o cliente está fazendo exercício físico em diversos níveis, desde o wellness ou até o atleta de alto nível. Então tem vários níveis ali, várias camadas. Mas independente, requer uma avaliação nutricional acompanhada do planejamento do treino. Então a gente tem que entender, nutricionista esportivo, né? Tem que entender de treinamento, né? Duração, intensidade, o planejamento, se for um atleta de alto nível, né? O planejamento ao longo do ano, né? De repente dos macrociclos, dos mesociclos, dos microciclos, para a gente ter de uma forma muito mais assertiva, né? Planejar esse suplemento alimentar no momento certo. Então vai ter suplemento alimentar que vai ser mais adequado num determinado momento dessa planilha de treinamento, e vai ter o outro suplemento ou o mesmo suplemento que é mais adequado em outro momento, pela característica do treino. Então a nutrição está ali para adequar, né, a demanda, a necessidade do treino, com aquele objetivo daquela sessão de treino, visando uma melhora médio e longo prazo numa competição que vem logo lá na frente. Tá? Mas a nutrição está ali, então dá para dar respaldo, né, ao treinamento. Então, normalmente eu digo, fazendo uma analogia aqui com o xadrez, o treinamento é o rei e a nutrição é a rainha. Então, treinamento é fundamental, tem que entender de treinamento. Então, existe toda uma periodização do treinamento, que você pode falar até muito melhor, e acoplada à periodização do treinamento, existe a periodização nutricional, que vem ali, então, paralelo, né, adequando essa demanda do treinamento, que o treinamento impõe na questão nutricional. Seja para recuperar o atleta entre uma sessão de treino e outra, né, seja para aumentar a performance em uma determinada sessão. Então, aí você tem todo um planejamento que é multiprofissional, principalmente no mais alto nível, né, para fazer todos esses ajustes particulares para almejar a grande performance na grande competição, por exemplo. Literalmente, né? Como você falou, é um casamento, né? A nutrição e a demanda esportiva, elas têm que, de fato, estar associadas, e aí a gente não pode pensar num trabalho sério sem essa associação de trabalhos entre profissionais. Né? Eu costumo dizer hoje que aquele treinador, né, que ainda não tem ali o seu parceiro nutricionista, que ele está perdendo tempo, na verdade, em demorar a otimizar os resultados com seus clientes, com seus atletas, porque, de fato, né, o suporte nutricional e vice-versa, né, precisam andar juntos aí para a gente otimizar esses resultados. Eu até costumo dizer, né? Quem treina e não se liga tanto na nutrição, não treina, se esforça. Se esforça, Exato. porque treinamento e nutrição faz parte. Exatamente. Bom, então,